A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, o vocabulário dos homens de sucesso. Há aproximadamente um século, aconteceu na Inglaterra um fato que ensina a respeito do vocabulário usado por homens de sucesso. O dono de uma fábrica de sapatos colocou anúncio no jornal procurando novos empregados. Tratava-se de um novo projeto, para que ele precisava de pessoas especializadas. Para a execução do projeto, foram escolhidos 2 candidatos. Entretanto, a maneira com que esses 2 empregados falavam era totalmente diferente. O lugar estratégico escolhido pela empresa para o lançamento do projeto era nada menos que a África do Sul. O primeiro empregado afirmou ser impossível vender sapatos na África do Sul, porque todos os africanos viviam descalços. Depois de um tempo, ele voltou daquele país e, como havia previsto, não conseguira vender nem um par de sapatos. Sua viagem foi um desperdício e o dono da empresa, desgostoso com ele, demitiu. O outro empregado tinha uma opinião tanto diferente. Disse que todos os africanos se tornariam seus clientes, já que ninguém naquele continente usava sapatos. Ele foi enviado para a África do Sul. A situação que enfrentou ali não foi nada fácil. Pela falta de costume, as pessoas não queriam usar sapatos. Ele pensou que faria uma boa venda, mas a realidade foi completamente outra. Ele distribuía mercadoria para todas as pessoas de graça, para que as pessoas experimentassem os sapatos, mas elas preferiram andar descalças. Entretanto, ele insistia: todo esse pessoal andará com os sapatos que eu vou vender. Ele não se deu por vencido, não se sentiu frustrado diante da situação. Em lugar disso, acreditou que o que os seus lábios haviam confessado se tornaria realidade e não deixou de buscar novas ideias e de se esforçar para pôr essas ideias em práticas. Apesar de contínuos fracassos, o empregado não deixava de sair em busca de novos clientes. Um dia, ele propôs ao chefe de uma tribo realizar uma corrida de 4 quilômetros. De início, a ideia pareceu fora de propósito, já que os africanos tinham uma boa resistência e uma resistência inigualável, por serem caçadores e por isso terem os músculos das pernas bem desenvolvidas. O prêmio era de maior valor. Não havia razão para recusar a oferta e eles decidiram participar da competição. O empregado havia proposto que a corrida fosse feita num caminho cheio de pedras e espinhos. Como era de esperar, o homem branco perdeu a corrida e os africanos, que tinham músculos mais desenvolvidos, ganharam a competição e cada um prêmio de grande valor. Tratava-se de mais uma estratégia de venda fracassada. Com certa arrogância, o chefe da tribo se aproximou do empregado e disse: "Viu? Nossos pés descalços são mais velozes do que os seus pés calçados." O empregado nada pôde fazer senão reconhecer a derrota. Tem razão. Nossos sapatos foram superados pelos pés descalços de seus homens. Entretanto, não acho que fomos derrotados. Olhe, os pés de seus homens estão feridos e sangrando, enquanto os nossos pés não têm nenhum ferimento.
e sorridente mostrou seus pés brancos e ilesos. Olhe, os sapatos protegem os pés. Não importam os espinhos, se você andar com estes sapatos, os pés estarão sãos. Este é um presente, prove-os. E se você precisar de outros pares de sapatos, não hesite em vir buscá-los, pois eu darei a vocês outros de presente. E ele começou a distribuir sapatos entre todos os integrantes da tribo. De início, eles questionaram as necessidades de usar sapatos. As palavras persuasivas do empregado, porém, fizeram que levassem os sapatos para casa a fim de experimentá-los. Depois de certo tempo, as pessoas começaram a se aproximar do empregado à procura de novos sapatos e, como ele havia prometido, dava os sapatos como presente para aqueles que o procuravam. Depois de 2 anos, o chefe da tribo aproximou-se do vendedor e disse: Os sapatos que você me deu estão gastos, precisos de outro par. No tempo em que andavam descalças, as pessoas daquela tribo não sentiam faltas dos sapatos. Todavia, depois de se acostumar a usar sapatos, quando estes se estragavam, elas não podiam tolerar o desconforto de andar sem eles. A partir daquele momento, o empregado começou a vender sapatos pelo preço original. Ele recuperou o valor da mercadoria que usou para fazer a promoção e ainda teve um lucro maior do que isso. Os africanos não tinham dinheiro para comprar os sapatos. Para adquiri-los, eles traziam as pedras mais brilhantes e preciosas do mundo, diamantes. Entre eles estava o maior diamante do mundo que, posteriormente, foi reunido ao acervo do Palácio Imperial da Inglaterra. O custo de todos os sapatos que aquele empregado havia distribuído gratuitamente não podia se comparar ao valor daquele diamante. Vivendo uma situação semelhante a essa, certa pessoa declarou: Não é possível, eu não posso. Foi essa a confissão negativa que levou o primeiro empregado a perder uma boa oportunidade, enquanto o segundo empregado afirmou convicto: É possível, vamos fazê-lo. Com a confissão de palavras positivas, ele alcançou o sucesso. As condições e situações que enfrentamos estão em estado intermediário. Fazer de uma crise uma oportunidade e de uma oportunidade uma crise depende de nossa atitude. Todas as coisas são resultado da atitude que se toma. Ter uma atitude negativa ou positiva? Qual você escolhe? E isso depende de nossa decisão. Considerando que a conhecida história dos 12 espias de Israel descreve a importância do poder das palavras, no fato que ela encerra pode ser encontrado o mesmo ensino. Ao chegar a Cades Barnea, Moisés escolheu 12 espias e lhes disse que observassem a terra de Canaã. Os 12 envolvidos saíram do mesmo lugar, comeram e beberam juntos, dormiram debaixo do mesmo teto durante 40 dias. Depois em que espiaram toda a terra de Canaã, eles voltaram. O povo de Israel estava na expectativa de notícias daqueles homens. Quando os espias voltaram, todos ficaram atentos para as palavras deles, a fim de saber o destino que se seguiriam. Entretanto, 10 deles apresentaram um relatório totalmente negativo. Estivemos lá, mas a terra tem muitos montes altos, vales profundos e é cercada por muros. Os habitantes são nada menos que os descendentes de Enac, e comparados a eles, parecíamos gafanhotos. Não podemos entrar na terra deles, senão nossos filhos serão destruídos. Diante da informação negativa dos espias, o povo de Israel ficou muito frustrado. Choraram durante toda a noite e no dia seguinte disseram que queriam um novo líder para voltar para o Egito. Caleb e Josué, porém, acalmaram os ânimos do povo, dizendo: Não é assim. A terra onde estivemos é uma terra boa que emana leite e mel, tal como Deus prometeu. Parecia o jardim do Éden. Se Deus nos enviar, poderemos ir e conquistar a terra. Vamos conquistá-la. Como é possível que pessoas que estiveram juntas durante 40 dias apresentaram relatórios diferentes? Alguém disse: a realidade não existe, e sim
à interpretação que dela se faz. Os 10 espias tinham uma postura intermediária, até que julgassem a condição da terra de Canaã. A interpretação feita por eles, porém, levou a observarem a situação de forma completamente diferente. O mesmo acontece quando colocamos lentes de cor azul e vemos todas as coisas na cor azul. Depois usamos lentes vermelhas e vemos tudo em chamas. Precisamos nos lembrar de que a realidade e a essência encontram-se numa perspectiva e ela está numa posição intermediária. A maneira de interpretar é diferente, por isso, vemos as coisas como queremos que elas sejam vistas. Diante da mesma realidade, pode acontecer de uma pessoa falar de uma forma negativa e outra falar de forma positiva. Embora em meio a dificuldades, quem usa lentes do que é positivo consegue ver a esperança no fogo que se apaga. Entretanto, se alguém tem as lentes do negativismo, percebe uma realidade negativa, embora as circunstâncias sejam positivas. Lembre-se que as palavras, elas têm um poder destrutivo ou construtivo, negativo ou positivo. Aconteceu que o professor Kim Hong-kyon, da Faculdade de Literatura da Universidade da Coreia, junto com uma equipe de estudiosos representada pelo professor Kang Bum-mo, da Faculdade de Ciências Linguísticas, publicou um livro intitulado Uma Análise sobre a Tendência do Uso do Vocabulário do Povo Coreano. O livro apresenta um estudo de 150 frases retiradas de 127 fontes, entre elas artigos de jornais, discursos, revistas, romances, ensaios, livros de autoajuda, de ciências naturais e etc. Publicados na década de 1990, o estudo apresenta a conclusão de que a expressão mais usada pelos coreanos é "não há". Sem dúvida, a análise é uma demonstração da existência de uma raiz negativista em nossa sociedade. Palavras negativas, uma clara evidência de que nos concentramos mais no que não temos, ou seja, no negativo, do que naquilo que temos, isto é, no positivo. As palavras negativas fazem que o futuro da pessoa mostre-se negativo. As palavras negativas fazem que o ambiente de uma família torne-se negativo. As palavras negativas fazem que o futuro de uma nação torne-se triste e obscuro. Assim, se um indivíduo, uma família ou uma nação quiser transformar o seu futuro, precisamente deve mudar o seu vocabulário. E é a fim de mudar o negativismo pelo positivismo, em lugar de dizer eu morro, não posso, é impossível, devo dizer é possível, eu posso fazer, eu tenho em abundância. No entanto, devemos reconhecer que, por sua vez, as palavras negativas também têm poder. O problema é que esse poder é um poder de destruição. O que aconteceu numa catedral católica de um pequeno povoado do campo, durante a missa, o menino que estava ajudando o sacerdote deixou cair o copo com o vinho da Eucaristia. O sacerdote bateu-lhe no rosto e disse: "Jamais pense em voltar a este altar." A partir daquele instante, o menino passou a ter uma ideia negativa de Deus, ou seja, passou a imaginar um Deus rude e sem amor. Como era de esperar, o menino se afastou de Deus. Ele cresceu e veio a ser o tirânico ditador da Iugoslávia, Josip Broz Tito. Algo semelhante aconteceu em outra catedral. Entretanto, ali, aquele menino foi perdoado e motivado pelo sacerdote, que o elogiou por reconhecer sua falta. O menino cresceu e chegou a ser um arcebispo muito famoso. Seu nome, Fulton J. Sheen. As palavras têm um poder e influência muito grande. Você vê dois meninos, duas situações semelhantes, e você vê palavras diferentes gerando pessoas diferentes. É por isso que palavras podem vivificar ou destruir as pessoas. As palavras negativas destroem a vida de outras pessoas. As palavras positivas fortalecem e dão vida aos outros. Então, procure pronunciar palavras positivas diante de qualquer situação. Quero compartilhar a história
de uma empresária que conseguiu sucesso por meio do pensamento e da confissão positiva. A empresária Austin, que prosperou confeccionando roupas íntimas para mulheres, é um exemplo de sucesso conseguido mediante a confissão positiva. Ao realizar um estudo prévio do mercado de roupas, descobriu que, ao comprar roupas íntimas, as mulheres enfrentavam dois tipos de problemas. Em primeiro lugar, não encontravam roupa para o seu tamanho. As mulheres com excesso de peso também queriam comprar roupas íntimas, bonitas, mas o problema era que nem sequer as roupas eram confeccionadas em seu tamanho. Ao observar isso, a mulher passou a fabricar roupas íntimas para mulheres com excesso de peso. Em segundo lugar, as mulheres nessas condições sentiam certa vergonha ao pedir o tamanho extra grande. A etiqueta GG transmitia uma sensação de humilhação para a compradora em potencial. Era óbvio que, mesmo havendo tamanhos grandes, a maneira de apresentar a roupa era importante. Assim, Austin teve uma ideia brilhante. Em vez de dizer GG, ela passou a usar a etiqueta Queen, rainha. Foi assim que GG, que dava a ideia de uma roupa usada por mulheres obesas, mudou de nome e passou a denominar-se roupas íntimas para as rainhas. As intenções de Austin foi que suas consumidoras pudessem se sentir, mesmo que por um instante, como rainhas e não como mulheres com problemas de excesso de peso. A confissão positiva e a fé fizeram que essa mulher prosperasse em sua empresa. As palavras puderam transformar uma mulher com problemas de excesso de peso em uma rainha. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que você falou. Provérbios capítulo 6 e o versículo 2. As palavras têm um poder extraordinário. Portanto, se conseguirmos usar nossa confissão de maneira adequada, de acordo com a criação divina, certamente o milagre de Deus se manifestará em nossa vida. As palavras do homem têm o poder de influenciar. Embora não sejam visíveis aos olhos físicos, as palavras têm o poder de dar vida ou destruir a vida de outras pessoas, indo além do tempo e do espaço. Isso acontece porque o homem é a única criatura que foi criada segundo a imagem de Deus. A palavra de Deus tem um incrível poder criativo. Ele criou o mundo pelo poder de sua palavra. Da mesma forma, o poder da palavra encontra-se em nossos genes. As teorias científicas o demonstram. De acordo com a ciência, tanto o pensamento como a confissão da palavra influenciam os micróbios e o corpo humano. A Bíblia e a ciência concordam em que existe poder nas palavras. Assim, devemos procurar fazer uso correto do nosso vocabulário. As palavras negativas têm um poder destrutivo. É por isso que nós devemos concentrar-nos em usar palavras criativas que transmitam esperança. Assim poderemos empregar corretamente o poder da palavra que nos foi dado. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante compartilhar com vocês os ensinos do pastor Paul Wichot. Dê uma olhada se você está inscrito no nosso canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho e muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Abençoando o canal Boas Novas Guarabira, você está abençoando a obra missionária em Guarabira, na Paraíba. Sucesso na sua caminhada.